Efésios, aliás, Gálatas capítulo 6, versículo 10, só ouça, Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz o texto bíblico: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em alguma versão você vai encontrar aos da família da fé. Nós vamos meditar um pouco sobre a responsabilidade social da igreja. Eu não quero abrir muito o leque porque o assunto é muito extenso, tem muitos detalhes, mas eu quero fechar o leque. Eu quero falar dessa assistência social dentro do âmbito da igreja. Eu vou citar aqui alguns textos que servem como base, como fundamento para a responsabilidade social da igreja. A igreja não pode desprezar os pobres e necessitados no seu meio, porque Jesus não desprezou isso. O Evangelho de Jesus é um evangelho completo, que visa tanto a espiritualidade do homem, do ser humano, como também a sua materialidade. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem é constituído de duas essências, a material e a espiritual. Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo um bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A palavra bem, para nós, em português, significa favor, ventura, benefício, e é também uma qualidade ou uma característica que se atribui às ações e atos humanos. No grego, a palavra dá ideia de duas coisas. Primeiro, fazer o bem, e segundo, conceder benefícios. Fazer o bem, conceder benefícios. A palavra a transliteração da palavra grega é endreé. Fazer o bem, conceder benefícios. Então, quando o texto diz, e fazendo o bem, está também incluso aí a atenção, o atendimento das necessidades físicas e pessoais das pessoas. Aleluia. Mas eu quero aqui começar pelo Antigo Testamento. Nós vamos ver também um exemplo de Jesus valorizando esta parte material do ser humano. Repetindo, a igreja não pode desprezar, não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas, para as carências das pessoas, especialmente as que vivem em seu meio, porque Jesus não fechou os olhos para isso. Este texto que lemos é um texto histórico. Retrata aqui as características da igreja de Jerusalém, a igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Não é um texto normativo para a igreja no que diz respeito à doutrina, ensino. A igreja não vai imitar literalmente tudo que está escrito aqui. O texto é um texto histórico e não normativo. Aqui não contém mandamentos, é um relato histórico da vida daquela igreja. Mas os princípios bíblicos encontrados aqui, eu e você como igreja precisamos observar se quisermos agradar a Deus. Nesse texto, depois você pode pegar na sua casa, sentar e escrever, você vai encontrar pelo menos 10 características da igreja de Jerusalém. 10. Eu quero destacar aqui somente a 7ª característica, que está nos versículos 44, 45 e 46. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, ou mais precisamente no pátio do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O que a igreja precisa imitar ao ler, ao estudar esse texto? A união, a fraternidade, a comunhão, a partilha, a generosidade. Isso eu e você precisamos fazer como igreja de Jesus
Cristo. Existem pessoas em nosso meio que são necessitadas. Às vezes a igreja faz uma festa e contrata gente para cantar e para pregar, porque cobram. E às vezes vem um cristão, uma pessoa que faz parte do seu rolamento, está sem comer, não tem vestes adequadas, não tem calçados adequados e participa daquele evento. Como é que fica o coração de Deus? Eu fui ministrar não muitos dias em uma igreja e quando terminou o culto, uma senhora muito humilde, nos aspectos gerais da palavra, chegou para mim e começou a pedir oração e começou a compartilhar alguma coisa da vida dela. Oramos por ela, nos comprometemos em continuar orando. A situação dela é muito delicada. E logo após, enquanto o grupo de crentes continuava conversando, eu estava esperando a minha carona de volta, aí alguém da igreja, da liderança da igreja, dizia, não, no dia tal vai haver um evento aqui, e a pessoa que vai pregar não cobrou muito caro. Cobrou 1.500. E eu fiquei pensando, será que a direção da igreja tem conhecimento das necessidades dessa irmã, que é membro desta igreja? A igreja não pode fechar os olhos. Um comentário americano, Beacon Bible Commentary, que foi traduzido pela CPAD, Casa Publicada das Assembleias de Deus, com o título de Comentário Bíblico Beacon, diz os escritores que a igreja que não se desfazia ao mesmo tempo dos seus bens. Eles conservavam os seus bens, mas à medida em que as necessidades iam surgindo, alguém vendia uma propriedade para suprir aquela necessidade. Todos os que criam estavam juntos. Como é que eu digo que fulano e ciclano é meu irmão e eu tenho posses e fecho os olhos para isso? Daqui a pouco você vai ver um texto que é muito forte. Tem gente que acha que tem o amor de Deus, mas não tem. E quando nós lemos textos como esse, essa verdade nos confronta, porque uma coisa é a verdade bíblica e outra coisa um pouco bem diferente é a nossa vivência, a nossa prática. O apóstolo João diz, como é que alguém diz que ama Deus, que não vê, que não ama o irmão, o próximo, que vê? Não pode ser. Então, isso, lembrando, é um texto histórico e não normativo. Mas a igreja precisa praticar os princípios divinos contidos aqui. Em toda a vida sagrada, nós temos base para a responsabilidade social da igreja. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus ordena, através de várias leis, a justiça social. E um dos textos que fala sobre isso é Deuteronômio, capítulo 15, versículos 1, versículos 7 a 11. Deus determina que cada israelita, quando eles entrassem na terra prometida, não fechassem os olhos e o seu coração e a sua mão para o seu irmão pobre. E o texto diz, na terra sempre haverá pobre. E se o irmão chegasse, o irmão israelita, chegasse para outro irmão israelita, e pedisse alguma coisa, pedisse um empréstimo, solicitasse alguma coisa, esse que tivesse condições deveria abrir a mão, deveria abrir o coração. E não pensar coisas erradas, não ter sentimento de belial, para não ajudar, porque Deus está vendo todas as coisas. E o texto diz, se ele que está necessitado, procurar você, não ser atendido, e clamar a mim, eu vou encontrar em você pecado. Então o foco é antigo. Os princípios divinos estão exalados através de toda a Escritura. Eu não vou demorar muito tempo, eu tenho que correr. No Antigo Testamento ainda nós vemos a questão dos dízimos e das colheitas do povo de Israel. Textos como Números capítulo 18, versículos 21 a 23, Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29, trata das questões do dízimo. E os dízimos em Israel das colheitas e dos animais eram recolhidos, e Deus determina que tivessem duas finalidades aqueles dízimos. Primeiro, serve de sustento para os levitas.
Os levitas eram todos os descendentes da tribo de Levi e que Deus ordenou que eles dessem assistência e auxiliassem aos serviços dos sacerdotes no tabernáculo e posteriormente no templo. Os dízimos das colheitas e dos animais eram destinados para sustentar aquelas pessoas, os levitas, que bem diferente do contexto de hoje, não é quem canta. Levita eram os auxiliares diretos dos sacerdotes, no trabalho do templo e do tabernáculo. Em segundo lugar, era destinado também, você vai encontrar isso no texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29, era destinado em segundo lugar para o sustento dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Tinha alguém que não era israelita, mas estava vivendo ali com ele. Tinha que ser sustentado, se não tivesse condições, tinha que ser sustentado com os dízimos que eram recolhidos do povo. A coisa hoje anda um pouco diferente. Nós fizemos parte de uma instituição, alguns anos atrás, que existia até um departamento beneficente. A minha avó contribuiu por mais de 15 anos. E quando ela precisou de um auxílio, fecharam a porta na cara dela e disseram, nós não temos condição de ajudar. Quem conheceu o Casa é Bom, eu já disse o nome dele, Casa Bom, o pastor Galo está dizendo isso. Oxe, se angaria fundos, se pega da igreja, é fundos para ajudar os necessitados, se não pode ajudar uma pessoa, para que serve? Casa ruim. Mas eu e você temos essa responsabilidade. Muito bem, vamos entrar no Novo Testamento, vou concluir, vai ser rápido. No Novo Testamento nós vemos a responsabilidade social da igreja, a base, o fundamento, primeiramente através do exemplo de Jesus Cristo. Quando está a multidão lá, Mateus capítulo 14, ouvindo Jesus, juntamente com Jesus, depois de muitas horas, os discípulos chegam e dizem, mestre, despede-os. Para que vão aí durante mais de conta de comer. Desperta esse povo e deixa eles. E Jesus diz no versículo 16, Mateus 14, versículo 16, não é mistério, não é necessário que vão. Dai-lhe voz de comer. Se estão conosco, a responsabilidade é nossa de alimentar aqueles que não podem. Temos também o exemplo de Jesus ao contar a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, chega um mestre da lei, um teólogo, alguém que conhecia, pelo menos na teoria, as escrituras, e para experimentar isso o texto, ele chega para Jesus e diz, mestre, o que devo fazer para herdar vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz, como você lê na lei? Aí ele diz, na lei está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Aí Jesus diz, vai, faz a mesma coisa. E ele, querendo justificar a si mesmo, diz o texto, disse, Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a chamada parábola do bom samaritano. Jesus diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi pego por assaltantes, por salteadores, e tiraram tudo que ele tinha, deram nele bastante, deixaram ele semi-morto, jogado à beira do caminho. Ocasionalmente, olha o termo que Jesus usa, ocasionalmente, por acaso, vinha passando pelo mesmo caminho um sacerdote, um líder espiritual, alguém que também conhecia as Escrituras e sabia qual é a vontade de Deus para a humanidade, tanto espiritual como material. E chegando e vendo, diz o texto, passou de largo. Veio também pelo mesmo caminho um levita, auxiliar direto do sacerdote em serviço do templo. E vendo, diz o texto, passou de largo. E vindo um samaritano de viagem, e passando pelo caminho e vendo, se achegou, cuidou das suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura e levou até a estalagem próxima, até a hospedaria próxima. E o texto diz, e cuidou dele. E tendo que partir no dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao dono da hospedagem e disse, olha, cuide dele.
E o mais que você gastar, além disso, quando eu retornar, eu te pagarei. Aí Jesus se dirige para o líder, para o doutor da lei e pergunta: que te parece? Qual foi o próximo daquele homem? Aí o doutor da lei responde: o faz. Aí Jesus diz: pois vai e faz a mesma coisa. Se Jesus disse para aquele homem fazer a mesma coisa, é porque ele não estava fazendo. Era muito bom de teoria e não de prática. E eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos que outro dia eu fui confrontado por Deus enquanto meditava um assunto para ministrar numa igreja e o Espírito Santo falou comigo através da palavra. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Ele disse: meu filho, você é muito teórico e pouco prático. Porque a realidade de muitos cristãos é muita teoria e pouca prática. Nós somos professores de ensinar qualquer coisa. A gente fala de amor, mas para amar, e assim por diante. E Jesus disse para ele: vai e faz a mesma coisa. Nós vemos a base da responsabilidade social da igreja, assistência aos necessitados, lá no texto que trata sobre o julgamento das nações, Mateus capítulo 25, salvo engano, a partir do versículo 41 ou 31. Jesus disse que vai juntar as nações e vai separar uns dos outros, como as ovelhas são separadas dos bodes, e colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E vai dizer às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai e possuí a herança que está preparada para vós desde a fundação do céu. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e foste visitado. Estava na prisão e foste verme. E eles vão perguntar: Senhor, quando é que isso aconteceu? Aí diz: quando vocês fizeram tudo isso a um destes pequeninos irmãos, a mim o estavam fazendo. E da mesma forma Jesus fala ao contrário: Jesus condena os da esquerda, os bodes, porque não deram assistência aos necessitados. Aquele que está com fome, aquele que está com sede, aquele que está nu, aquele que está enfermo, aquele que está preso. Então Jesus não fechou os olhos para as necessidades das pessoas. Mesmo sabendo que alguns se aproximavam dele só por causa do pão, João capítulo 6, advertiu que o alimento principal é o espiritual, mas mesmo assim não deixou de prover alimento para aquelas pessoas. Porque Deus sabe, Jesus sabe que o homem é constituído de duas essências, a espiritual e a material. E a material só se sustenta com pão, carne, arroz, feijão, para ser claro. Então a igreja tem esta responsabilidade. Nós vemos essa base da responsabilidade da igreja através do próprio comportamento da igreja de Jerusalém. O capítulo 4, versículos 32 em diante, é um texto correlato, parecido com o texto que nós vemos no início. Só que a diferença histórica entre o primeiro texto e o segundo é de cerca de 5 anos. O texto do capítulo 2 acontece algum tempo atrás e o texto do capítulo 2 acontece 5 anos depois. Quer dizer, a igreja passa-se uns anos, mas a igreja continua observando e tendo o mesmo comportamento que agrada a Deus. União, fraternidade, partilha, comunhão, generosidade. E o versículo que nos chama a atenção, aqui no capítulo 4, é o versículo de número 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Observe que o texto está dizendo: não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Era a prática da igreja cristã do primeiro século, a igreja de Jerusalém. A palavra necessitado no grego significa paupérrimo ou destituído. Para nós, o termo necessitado significa alguém que não tem o mínimo necessário para a sobrevivência, tal como o comer, o beber, o vestir, o agasalho, onde andar. Dentro da igreja de Jerusalém, no primeiro século, não havia ninguém que
não tivesse o que se alimentar. Não havia ninguém que não tivesse o que vestir. Não havia ninguém que não tivesse uma habitação. Os irmãos estão entendendo, por favor, diga amém. Era a experiência, prática e vivência da igreja de Jerusalém no primeiro século. Nós ainda somos o povo de Deus. E a responsabilidade social não é só do governo, até porque ele não vai dar conta. A corrupção cada vez cresce mais. Mas a igreja pode fazer a sua parte. E Deus vai estar muito satisfeito, por assim dizer, com a ação da igreja, com a atitude da igreja. Irmãos, não é razoável que num grupo como o nosso, alguém não tenha o que comer. Alguém passe o dia inteiro sem pôr uma alimentação na boca. Não é razoável. E Tiago diz, olha, se alguém chegar na sua casa, parafraseando o texto, e lhe contar a sua necessidade, você, vamos orar aqui, irmão, vai orar aqui, deixando a sua e vai embora. E fecha a porta depois que ele sair, e não fizer nada para sanar as suas necessidades, aí Tiago diz, o que você fez demais? Nada. Você não fez nada. Se Deus enviou até você, você tem como atender às necessidades, então faz. Essa responsabilidade da igreja é incentivada pelos apóstolos. O texto que irmão Assis deu aqui no início, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele leu até o 11, até o 10. O texto diz, observe isso aqui, porque faz tempo que eu queria falar isso aqui. E agora Deus me dá a oportunidade, eu não vou descansar. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, é versículo 7. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O contexto aqui está falando de uma ajuda financeira que Paulo faz, uma campanha de ajuda financeira que Paulo faz pelas cidades onde ele havia fundado igrejas. Algum tempo depois, houve uma fome, foi profetizada por um homem de Deus, a igreja da Judéia sofreu algumas privações, e foi necessário os apóstolos andarem pelas cidades, por exemplo do apóstolo Paulo, arrecadando fundos para suprir as necessidades da igreja da Judéia. E aqui Paulo está lembrando aos crentes de Corinto a oferta que no ano passado, segundo o texto aqui, Paulo havia feito, e agora Paulo está voltando com a oferta, com os donativos vindo de outras igrejas, e vai passar por Corinto. E ele quer que Corinto esteja com a oferta pronta para quando Paulo chegar ali pegar e se direcionar para a Judéia. E Paulo diz que essa oferta, tudo aquilo que se oferece, oferta é tudo aquilo que se oferece, inclusive dinheiro. Paulo está dizendo que é uma sementeira. Quando você oferta para os propósitos de Deus, você não está perdendo, você está plantando uma semente. E existem algumas coisas sobre algumas sementes, coisas razoáveis. Quando você planta uma semente, você só vai colher aquilo que você plantou. Quando você planta alguma coisa, você só vai colher no terreno em que você plantou. Quando você planta alguma coisa, você sempre colhe mais do que você plantou. Então, quando você contribui para que os propósitos de Deus se cumpram, você nunca perde, você sempre ganha, porque se colhe sempre mais do que aquilo que ele plantou. E Paulo está dizendo, contribuir é uma sementeira. Você não está dando, você está semeando dentro do reino de Deus. E como qualquer sementeira, você vai colher sem dúvida, em nome de Deus, vai ser glorificado. Você já viu alguém que tem, e compartilha, e distribui, e parece que Deus não tem peso de dar mais a ele, cada vez que ele contribui, mais ele recebe? Porque é uma sementeira. Você sempre colhe mais do que você planta. E Paulo está dizendo. Agora, outro detalhe é que não podemos contribuir com tristeza, por pressão, por necessidade, só porque alguém pediu, só porque alguém determinou. Eu não posso contribuir assim, porque não vai agradar a Deus. O texto diz, Deus ama ao que dá com alegria. O versículo 7 diz, cada um contribui. Isto fala da necessidade de cada um de nós contribuir, independente do valor. O dízimo já está determinado, 10% da renda, mas a oferta não está determinada. É aquilo que você oferece
e deve ser bem-vindo. Os tesoureiros de uma igreja não podem ridicularizar 5 centavos que vem de oferta e cai no gasofilácio. Eu, como tesoureiro da igreja, por exemplo, sabe por quê? Eu não sei o sacrifício que aquele irmão, que aquela irmã, que aquela pessoa fez para poder contribuir naquele dia. Eu conheço uma pessoa que ela dá o dízimo de tudo. R$1 ela dá o dízimo. Então eu não sei o sacrifício que a pessoa fez para contribuir com o tanto que ela contribuiu. No entanto, quando Jesus está em Jerusalém observando, é o momento da oferta, muitos ricos vão, depositam muito, e uma pobre, viúva, mulher chega lá e lança 2 pequenas moedas. E os historiadores, os teólogos, a própria Bíblia, dá-nos a entender claramente que eram as moedas de menor valor monetário. Aqui para nós, 5 centavos. A moeda de menor valor monetário. Certo? Ela lançou ali, vamos dizer, 5 centavos. O equivalente. E Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse: olha, esta viúva pobre deu mais do que todos os demais. E os homens eram ricos, estavam jogando uma fortuna. E Jesus disse: porque todos deram o que sobraram. Mas esta, do tudo que tinha, do seu sustento, ela deu tudo que tinha. Lucas capítulo 21. Então, independente do valor. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção: quem determina o valor da oferta é você que vai ofertar. O texto diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Você no seu coração, no seu íntimo, na sua mente: hoje eu vou dar R$100. Foi você que propôs, dê. Hoje eu vou dar R$10, foi você que propôs, dê. Hoje eu vou dar R$1, foi você que propôs, dê. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não no coração de quem está pedindo oferta. No seu coração, de você que vai contribuir. Você está entendendo? Diga amém. Oferta é oferta, é aquilo que se dá, é aquilo que se oferece. Êxodo capítulo 25, quando Deus ordena ao povo de Israel que tragam oferta, Deus diz: Moisés ordena a todos os homens de Israel, cujo coração se mover voluntariamente, sem pressão, sem obrigação, que tragam oferta. Eu vou dizer o que é a oferta, mas não vou dizer quanto. Aí Deus diz: vai ser de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, para a construção do tabernáculo. Êxodo 25. Você pode conferir lá. Aí o povo traz ouro, prata, tudo que Deus pede. Deus não disse a quantidade, Deus disse o que era. E o povo traz. E Moisés diz: chega ao ponto que Moisés diz: tá bom, gente, chega. Já tem coisa demais. Dá para fazer que sobra. Porque o coração do povo foi movido voluntariamente para fazer aquilo. É como, por exemplo, nosso pastor chega, irmão, nós estamos precisando, eles ficam um tempo, vamos fazer alguma coisa na igreja, ajudar alguém. Nós precisamos de uma oferta boa. E aí a igreja começa a fazer, daqui a pouco o pastor, irmão, tá bom. Por essa questão aqui já foi solucionada. Mas é você quem propõe no seu coração quanto você vai contribuir. Agora, cada um deve contribuir. E a contribuição é uma semente que você planta no reino de Deus. Se você quiser colher, você vai ter que plantar. Amém? Muito bem. É incentivado. Então, em todos esses textos e outros muitos, a gente encontra o desejo de Deus, a vontade de Deus que a igreja assuma esta responsabilidade perante os necessitados, especialmente os do seu próprio meio. Agora, irmãos, eu louvo a Deus porque Deus me permite ministrar a sua palavra nesta noite, esse assunto. Porque nós conhecemos mais ou menos a realidade do nosso grupo aqui, da nossa igreja, da nossa congregação. Agora, se viesse alguém que não conhece, ele ia bater forte. Ia chamar de incrédulo, como já aconteceu, né? Porque não entende a realidade da igreja. Mas nós entendemos mais ou menos. As pessoas aqui que ganham bem, e glória a Deus por isso, eu acho que mais ou menos 20%, não sei. Mas a maioria ainda é aposentado, ou ganha pensão, é assalariado, ou Bolsa Família. O que a igreja, especialmente a Assembleia de Deus, o Pacto aí, precisa fazer? Continuar contribuindo. A igreja já contribui
Nós sabemos de N casos de pessoas, não só aqui da nossa igreja, mas de outras, que foram beneficiadas pela ação social dessa igreja. Glória a Deus. Então o que a igreja aqui precisa fazer? Continuar contribuindo. Você pode dizer amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com a igreja.